Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de verão banhava o jardim com flores brancas e rosas, cujo aroma doce e inebriante pairava no ar. Os convidados, elegantemente vestidos, conversavam em voz baixa, animados com a tão esperada união de Samantha e David. Cordões de luzes cintilavam acima do corredor central, e as mesas elaboradamente decoradas pareciam prometer uma recepção perfeita. Samantha, radiante em seu vestido marfim, caminhou lentamente pelo corredor. Seu coração batia forte de emoção e apreensão. Ela sabia que David era carismático e ambicioso, mas também conhecia alguns lados sombrios de sua personalidade. No entanto, queria acreditar que aquele dia seria perfeito para ela e para seu filho, Jordan, sentado na primeira fila, em um terno que o fazia parecer estranhamente adulto para seu aniversário de 19 anos. Jordan observava a cena com uma mistura de admiração e desconfiança. Ele amava a mãe mais do que tudo e sempre sentirá uma certa tensão em torno de David, uma tensão que muitos pareciam ignorar. Os convidados sorriram, alguns trocaram olhares cúmplices, mas nenhum deles suspeitava que aquele casamento mudaria em questão de segundos. Assim que o padre deu início à cerimônia, um murmúrio se ergueu entre os convidados. Jordan sussurrou algo para a mãe. Uma palavra inofensiva sem malícia, mas que fez Samantha estremecer. A poucos metros de distância, David franziu a testa. Ninguém ainda sabia que aquele casamento aparentemente perfeito se transformaria em um momento de choque e revelação para todos. O destino, silencioso mas implacável, esperava atrás do corredor central. Samantha conhecera David 3 anos antes em um evento beneficente. Seu charme, sua confiança e seu sucesso profissional a cativaram imediatamente. Mas por trás dessa fachada brilhante, certos detalhes às vezes a preocupavam. Uma explosão passageira de raiva, uma palavra áspera proferida sem pensar. Nada visível ao mundo, mas o suficiente para despertar seus instintos maternais. Jordan, seu único filho, inicialmente observara David com cautela. Ele não era do tipo que se impressionava facilmente, especialmente por adultos que não conhecia há muito tempo. No entanto, finalmente aceitou David, ou pelo menos tentou, pelo bem da mãe. Mas no fundo, uma dúvida persistia. Seria possível confiar em alguém que escondia seus defeitos por trás de um sorriso tão perfeito? Naquela manhã, enquanto se preparava para o casamento, Samantha sentiu aquela mistura de excitação e tensão. Ela passou a mão no rosto de Jordan. "Pronta para o grande dia, querida?" Ela perguntou com um sorriso doce. Jordan assentiu, ajeitando a gravata. "Sim, mas sinto que algo está errado." Samantha suspirou. "Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. David sabe o quanto este dia é importante para nós." No entanto, David, em seu quarto contíguo, verificava cada detalhe de sua fantasia com uma precisão obsessiva. Seus pensamentos às vezes se desviavam para preocupações irracionais. Ele se perguntava se todos aprovariam sua escolha de parceira, se os convidados entenderiam sua posição como futuro marido e se o filho de Samantha, Jordan, realmente aceitaria sua presença e autoridade na família. Quando a cerimônia começou, a atmosfera parecia idílica. Os convidados estavam se acomodando, o sol iluminava as flores e uma brisa suave soprava entre as árvores. Mas por trás dos sorrisos e aplausos, uma tensão latente persistia. Samantha podia senti-la em cada olhar entre David e Jordan. Mal sabia ela que essa tensão estava prestes a explodir de forma dramática, destruindo o que deveria ter sido o dia mais feliz de suas vidas. A cerimônia estava a todo vapor. O padre recitou os votos e Samantha, radiante mas nervosa, ouvia cada palavra com emoção. Jordan, sentado na primeira fila, observava atentamente, pronto para intervir se necessário. Tudo parecia perfeito, até que um simples sussurro mudou o curso do dia. Jordan inclinou a cabeça em direção à mãe e sussurrou: "Mãe, você tem certeza de que quer se casar agora?" Uma palavra inocente, sem acusação, mas o suficiente para fazer Samantha estremecer. Ela fez um leve sinal para tranquilizá-lo. "Está tudo bem, querido, fique calmo." David, a poucos metros de distância, ouviu o sussurro. Seu rosto, já marcado por uma tensão latente, se contraiu. A frase, que ele interpretou como uma falta de respeito por ele e por sua autoridade como futuro marido, provocou uma raiva repentina e incontrolável. Sem aviso, David levantou-se abruptamente. O silêncio tomou conta da assembleia. Ele caminhou até Jordan, que ficou paralisado, surpreso com aquela reação desproporcional. "O que você disse, rapaz?" David trovejou friamente, seus olhos brilhando. Jordan, sem querer recuar, respondeu calmamente, mas com firmeza: "Eu não disse nada de errado.
Eu só queria falar com minha mãe. Mas David não via dessa forma. Com um gesto impulsivo e violento, ergueu a mão e deu um tapa na bochecha de Jordan. O som agudo ecoou pelo jardim, e os convidados pularam de horror. Murmúrios assustados percorreram a multidão. Samantha, atordoada, sentiu o coração se partir. Jordan, atordoado mas com dignidade, levou a mão ao rosto. Choque e injustiça eram evidentes em seu rosto, mas ele não recuou. Sabia que precisava se manter firme para mostrar a David que aquele comportamento era inaceitável, especialmente na frente de todos os convidados. Os segundos seguintes foram suspensos em uma tensão insuportável. Os olhares dos convidados se encontraram, alguns buscando ajuda, outros paralisados em descrença. Aquele casamento perfeito havia mudado em um instante. O jardim que momentos antes exalava alegria e elegância, agora estava congelado em um silêncio chocante. Murmúrios se espalhavam como fogo entre os convidados. Alguns ficaram incrédulos, outros paralisados, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. Samantha sentiu o coração apertar. Seus olhos se encheram de lágrimas e sua voz trêmula se elevou acima do murmúrio geral. David, o que você está fazendo? David, ainda consumido pela raiva, não pareceu compreender a magnitude do seu gesto. Seus olhos se voltaram para Jordan e seu maxilar estava cerrado. Mas o olhar determinado de Jordan, ereto apesar da dor na bochecha, começou a abalar o orgulho de David. Alguns convidados, percebendo que a situação poderia piorar, intervieram. O tio de Samantha, um homem alto e imponente, colocou a mão firme no ombro de David. Calma, você não pode fazer isso aqui. David recuou um pouco, mas o gesto de Jordan permaneceu firme e digno. Você não entende. David começou, mas sua voz sumiu sob os olhares acusadores de todos os convidados. O contraste entre sua violência e a dignidade de Jordan era impressionante. Os sussurros se transformaram em conversas mais altas. Surgiram perguntas. Como ele pode bater no filho da sua futura esposa? Que tipo de homem ele é? A tensão tornou-se quase palpável. Samantha, com a voz embargada, mas determinada, dirigiu-se ao filho. Jordan, vai ficar tudo bem. Obrigada por se manter firme. Jordan assentiu, sabendo que havia conquistado o respeito e a solidariedade da maioria dos convidados. Naquele exato momento, Samantha soube que precisava agir rápido. Aquele casamento que ela imaginara como um momento de felicidade e união, acabará de se tornar um pesadelo público. Ela respirou fundo, pronta para confrontar David e proteger o filho na frente de todos. Jordan ficou ali ofegante, mas com o olhar fixo. A dor em sua bochecha era crua, mas não era nada comparada à fúria silenciosa que sentia diante da injustiça e da humilhação pública. Ele sabia que recuar agora seria visto como fraqueza, e se recusou a ceder à violência de David. Vocês não têm o direito de me bater, disse ele com uma voz clara que ecoou pelo jardim silencioso. Os convidados se voltaram para ele, impressionados com sua coragem. Não importa em que vocês acreditem, este casamento não é desculpa para maltratar ninguém. David pescou surpreso. Não estava acostumado a ter sua autoridade questionada daquela forma. A raiva que havia se manifestado em seu rosto segundos antes deu lugar à hesitação. Os convidados agora podiam ver que o homem por trás do terno perfeito não era invencível. Samantha, comovida e orgulhosa, deu um passo à frente para ficar ao lado do filho. David, eu avisei. Este casamento deveria ser um dia de felicidade, não de violência. Se você não consegue se controlar, então não pertence a este lugar. Sua voz tremia, mas havia uma autoridade inegável em suas palavras. Alguns convidados se aproximaram para apoiar Jordan. O tio de Samantha colocou a mão no ombro de David, enquanto a melhor amiga de Samantha sussurrou: temos que ir antes que isso saia do controle. David, apesar de sua altura e aparência imponente, deu um passo para trás. Pela primeira vez, sentiu o peso de suas ações sob o olhar de todos. Jordan, firme, não demonstrou medo nem raiva excessiva, apenas uma dignidade que silenciou a assembleia. O contraste era gritante, um jovem ferido mas seguro de si, e um futuro marido cuja imagem pública acabará de ruir diante de todas as testemunhas. Aquele momento marcaria uma reviravolta irreversível naquele casamento e na vida de todos os presentes. O silêncio que se seguiu ao confronto entre David e Jordan não durou muito. Os murmúrios rapidamente se transformaram em exclamações e discussões acaloradas entre os convidados. Alguns se aproximaram do casal para tentar acalmar a situação, enquanto outros permaneceram paralisados, chocados com a cena que acabavam de presenciar. O tio de Samantha, um homem grande e respeitado, deu um passo à frente e colocou a mão firmemente no ombro de David. Chega!
Você vai se acalmar imediatamente ou garanto que será escoltado para fora. Sua voz ecoou com autoridade pelo jardim, deixando pouco espaço para discussão. David recuou um pouco, mas seus olhos ainda brilhavam. Sentia-se humilhado não por Jordan, mas por todos que testemunharam suas ações. Foi então que vários convidados se reuniram em torno de Samantha e seu filho, formando uma barreira protetora. O contraste entre a violência isolada de David e a união dos demais era impressionante. Samantha, reunindo coragem, virou-se para a multidão. Achei que este seria um dia de alegria, um dia de celebração. Mas me recuso a deixar que meu filho ou eu sejamos maltratados diante dos nossos olhos. David, se você não consegue controlar sua raiva, precisa ir embora. Alguns convidados assentiram em apoio, e vários murmúrios de aprovação se ergueram. Mesmo aqueles que inicialmente estavam neutros ou hesitantes entenderam que Samantha e Jordan estavam certos. O comportamento de David era inaceitável. Diante da união dos convidados e da calma, porém firme, determinação de Samantha e Jordan, David sentiu pela primeira vez a extensão do seu erro. O orgulho e a raiva que o levaram a agredir Jordan agora se chocavam com a realidade. Ele não tinha mais apoio e estava isolado diante de todos. Naqueles momentos a atmosfera da cerimônia, antes repleta de luz e alegria, agora estava saturada de tensão, indignação e choque. Todos sabiam que aquele casamento, conforme planejado, havia acabado de ruir irreversivelmente. Samantha respirou fundo, sentindo o peso da situação pesar sobre seus ombros. Os convidados, ainda em choque, aguardavam para ver como ela reagiria. Ela sabia que era hora de acabar com aquela fachada e revelar a verdade sobre David. David, ela começou com a voz firme mas trêmula, é hora de todos saberem quem você realmente é. Um murmúrio percorreu o jardim. Os convidados trocaram olhares inquisitivos, alguns preocupados, outros curiosos. Samantha continuou, cada palavra ecoando no ar quente da tarde. Você tem um passado que sempre escondeu atrás do seu sorriso e carisma. Muitos dos seus relacionamentos passados sofreram por causa da sua violência e manipulação. Nós ignoramos isso, pensando que você tinha mudado. Mas hoje, você acabou de mostrar que não é bem assim. Os sussurros ficaram mais altos. Os convidados começaram a murmurar entre si, alguns chocados, outros incrédulos. David empalideceu ligeiramente, sentindo que seus segredos não estavam mais escondidos. Jordan, com um olhar orgulhoso e determinado, acrescentou: sou seu filho, David, e você acabou de me bater na frente de todos por algo trivial. Isso não é aceitável. Não importa o quão rico, charmoso ou autoritário você seja, o que você fez é imperdoável. O choque era evidente nos rostos dos convidados. Muitos jamais imaginaram que um casamento tão elegante e perfeito pudesse se transformar em um confronto público e doloroso. David, pela primeira vez, sentiu-se vulnerável, exposto diante de todos aqueles que o admiravam ou respeitavam até então. Samantha, com implacável dignidade, conclui: eu me recuso a permitir que este casamento continue com medo e violência. Não podemos celebrar uma união onde um de nós se sente ameaçado. David, é hora de partir. Naquele momento, todos os presentes pareceram prender a respiração. A imagem do casamento perfeito havia se desfeito, substituída pela revelação da verdade e pela força moral de Samantha e Jordan. Os convidados compreenderam que a coragem e a dignidade daquela mãe e daquele filho tinham acabado de pôr fim a um perigo latente que poderia ter causado danos muito maiores. Samantha permaneceu ereta, o rosto pálido mas determinado. Os convidados prenderam a respiração, sabendo que cada palavra que ela dissesse selaria o destino daquele casamento. Após um silêncio pesado, ela respirou fundo e declarou com firmeza: David, eu confiei em você e acreditei em um futuro de paz com você. Mas o que você acabou de fazer, bater no meu filho na frente de todos que conhecíamos, é imperdoável. Não posso aceitar isso. Este casamento está anulado, aqui e agora. O choque percorreu a multidão. Alguns convidados murmuraram em descrença, outros concordaram com a cabeça. David, corado de raiva e humilhação, abriu a boca para protestar, mas Samantha continuou: eu me recuso a celebrar uma união baseada no medo e na violência. Vocês devem ir embora, e vão embora agora. Alguns familiares se adiantaram para proteger David e garantir que ele saísse do jardim sem causar mais caos. O orgulho de David ficou ferido, mas ele percebeu que não tinha apoio naquela situação. O casamento que ele havia imaginado como um triunfo de seu charme e poder ruíra em segundos. Jordan, ainda de pé ao lado da mãe, colocou a mão em seu ombro. Ele sabia que aquele gesto simples, porém solidário, simbolizava seu apoio inabalável à mãe.
Os convidados, inspirados pela dignidade de Samantha e pela força de Jordan, começaram a aplaudir silenciosamente, saudando a coragem e a determinação moral daquela mãe diante da violência. O contraste era gritante. De um lado, um homem poderoso e arrogante, humilhado e isolado. Do outro, uma mãe e seu filho, unidos, dignos e respeitados por todos. Este dia, que deveria ser o mais belo de suas vidas, transformou-se em um símbolo de coragem e justiça, marcando profundamente todas as testemunhas presentes. Depois que David foi escoltado para fora do jardim, um silêncio pesado ainda reinava sobre os convidados. Samantha e Jordan estavam no centro do corredor, sem fôlego, mas com os olhos claros e determinados. Este momento, por mais traumático que tivesse sido, havia fortalecido seus laços. Eles estavam lado a lado, unidos diante da adversidade. Os primeiros aplausos tímidos começaram a ser ouvidos. Depois outros se seguiram, alguns com lágrimas nos olhos, outros com olhares de admiração. Os convidados compreenderam que o que acabavam de testemunhar não era apenas um ato de coragem, mas um exemplo de dignidade e força moral. Jordan colocou a mão sobre a da mãe e disse: "Estou orgulhoso de você, mãe. Você fez a coisa certa." Samantha sorriu para ele, com uma mistura de gratidão e alívio nos olhos. "E eu também estou orgulhosa de você. Nós resistimos juntos." Vários convidados se aproximaram para expressar seu apoio. Palavras de conforto e admiração foram ouvidas. "Você é incrível. Sua coragem é um exemplo para todos nós. Obrigado por mostrar o que é a verdadeira força." Este momento reforçou a crença de Samantha e Jordan de que, apesar do caos e da violência, eles haviam feito a escolha certa. A união demonstrada por mãe e filho inspirou outros e transformou traumas em força. A imagem desta família unida diante da adversidade permaneceria gravada na memória dos convidados por muito tempo após este dia trágico. À medida que o sol continuava a brilhar na propriedade, uma sensação de libertação e renovação começou a se instalar. Samantha sabia que eles tinham acabado de virar uma página difícil, mas que um futuro mais pacífico e justo os aguardava. Horas após o incidente, o choque do cancelamento do casamento se espalhou rapidamente. Os convidados, chocados, mas impressionados com a coragem de Samantha e Jordan, começaram a compartilhar a história nas redes sociais. Logo, fotos do jardim, olhares congelados e gestos de proteção começaram a circular, acompanhados de comentários de admiração e mensagens de apoio. David, por sua vez, estava isolado. Seu comportamento violento e sua reputação manchada eram agora visíveis a todos. Seus amigos próximos, surpresos e decepcionados, começavam a se afastar dele. Mesmo dentro de seu círculo profissional, a notícia se espalhava, manchando a imagem que ele havia cuidadosamente construído. Samantha e Jordan receberam uma onda de simpatia e solidariedade. Pessoas que eles não conheciam enviaram palavras de apoio. "Vocês fizeram a coisa certa. Sua coragem é inspiradora. Obrigada por mostrar que ninguém deve tolerar a violência." Apesar da dor e da decepção daquele dia, Samantha compreendeu que a verdade e a dignidade tinham um peso imenso. Ela olhou para Jordan, sorrindo apesar das lágrimas ainda presentes. "Fizemos o que era certo. É isso que importa." Jordan assentiu. "E ninguém pode tirar isso de nós." A indignação pública em torno de David apenas reforçou a mensagem de Samantha e Jordan. Violência e manipulação nunca devem ser toleradas, e a coragem de se defender, mesmo em momentos públicos e humilhantes, pode transformar uma situação traumática em um exemplo de força e justiça. Alguns meses se passaram desde o casamento anulado. Samantha e Jordan reservaram um tempo para reconstruir suas vidas, longe do caos e da violência. Mudarão-se para uma casa menor, porém acolhedora, cercados por familiares e amigos leais que os apoiaram sem julgamentos. Todas as manhãs, ao ver Jordan partir para a faculdade, Samantha sentia uma mistura de orgulho e alívio. O vínculo entre eles havia se fortalecido, forjado através das dificuldades e da dignidade. Eles haviam sobrevivido a um momento que poderia tê-los destruído, mas em vez disso os tornará mais fortes. As mídias sociais e a imprensa local continuaram a contar a história do casamento, mas agora sob uma perspectiva positiva, a da coragem, dignidade e força moral de mãe e filho. Mensagens de apoio abundaram, inspirando outras pessoas a se posicionarem contra a violência e o abuso, independentemente do contexto. Samantha, sentada no terraço com uma xícara de chá, sorriu ao ver Jordan rindo com os amigos no jardim. Ela sabia que o pior havia se transformado em uma vitória moral. Medo e humilhação haviam sido substituídos por respeito e admiração. "Mãe", disse Jordan, aproximando-se, "sabe de uma coisa? O que aconteceu conosco mudou tudo.
mas estou feliz que tenha sido com você ao meu lado. Samantha olhou para ele, se moveu e pegou sua mão. E eu também, meu filho. Nós resistimos, e agora podemos finalmente viver sem medo. A história deles, outrora marcada pela violência e injustiça, tornou-se um símbolo de coragem, união e renascimento. Samantha e Jordan descobriram que mesmo nos momentos mais sombrios, a força e a dignidade podem transformar a tragédia em um exemplo brilhante para todos. E quando o sol se pôs em seu novo começo, ele iluminou não apenas seu jardim, mas também sua vida, cheia de promessas e liberdade recém-descoberta.